Começamos o nosso giro de informação, ainda repercutindo a nossa enquete da última sexta-feira, enquete que teve bastante engajamento aí dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Na nossa enquete da última sexta-feira, nós pedimos para você se você já tem em mente em quem vai votar para prefeito. O pessoal que ouve aqui da nossa cidade, da nossa região, afinal, nesse ano nós temos aí a eleição para a prefeitura. Quem irá sentar na cadeira de prefeito aqui na nossa cidade, na nossa região, também nos municípios aqui da nossa região. E então a pergunta, você já tem em mente em quem você vai votar para prefeito? Olha, 45,2%, achei alto esse número, hein? 45,2% disseram que sim, que já tem definido e dificilmente vão mudar a opção. Ou seja, os candidatos aí têm um número de 55% de eleitores para conseguir voto. Pelo que está dizendo a nossa enquete, claro, é um retrato, né? Um retrato de momento aqui daquilo que os nossos ouvintes, a nossa audiência pensa e também responde aqui na nossa enquete. Então, 45,2% já tem definido e não muda mais a sua opção para a prefeitura. Apesar de ainda oficialmente a gente não ter ainda os candidatos oficialmente definidos. Muita coisa pode mudar, mas a gente sabe que os principais nomes já estão postos aí na mesa, só basta oficializar. Tem a questão dos partidos ainda, tem a questão da definição dos vice-prefeitos em cada chapa, mas os cabeças de chapa aí realmente já a questão já está meio definida. Aqui falando aqui da nossa cidade, mas isso nas cidades aqui da nossa região também acontece o mesmo. Temos 37,1% disseram que não, esses não tem nenhum nome definido ainda, então é por esses 37 aí que os candidatos devem brigar pelo voto, e 17,7% disseram que sim, eu já defini, mas ainda vou avaliar melhor. Posso mudar de opinião ainda no decorrer da campanha eleitoral. Então, esse foi o número que a gente traz para você no dia de hoje, da nossa enquete da última sexta-feira, que teve um engajamento bastante significativo aí do ouvinte do Repórter Cultura. De dengue, vamos falar de dengue aqui ainda no Repórter Cultura, porque dengue não é brincadeira, é preciso estar alerta, né? Principalmente os sintomas da dengue aí, que são febre, cefaleia, mialgias, né? Dores musculares, atralgias, dor retroorbital. Podem ocorrer também náuseas, vômitos, manchas vermelhas na pele e, claro, em caso de qualquer sintoma aí de dengue, procure atendimento aí nos postos de saúde da nossa cidade, não se automedique. Para combater aí o mosquito Aedes aegypti, também é necessário que cada um faça a sua parte, como eliminar os criadouros, né, locais que tenham água parada, principalmente. De acordo com a Vigilância Sanitária, existem 63 focos do mosquito na cidade, mas esse número muda a cada dia, né? Então, como forma de prevenção, use repelente pelo menos 2 vezes ao dia. Essas são algumas dicas aí da Secretaria de Saúde da cidade de Timbó. Muito bem, e a Secretaria de Saúde também comunicando que a partir de março haverá um local específico para atendimento dos casos de dengue aqui na cidade. Nós vamos acompanhar isso através do próprio Alfredinho Berri e da enfermeira Michele. Dengue não é brincadeira. Estamos em estado de alerta e a partir disso já estamos providenciando para a partir do dia 4 de março, montamos um centro de atendimento aqui na Igreja Evangélica Luterana. Você vai em primeiro lugar para a unidade de saúde e ela encaminha você para o centro evangélico. É preciso levar a sério. Em Timbó estamos com 69 casos de notificações de dengue. 8 desses casos são positivos e 3 deles são autóctones. São pessoas que contraíram a doença dentro do município. É importante ficar alerta aos sinais e sintomas. Você está com febre, está com dor no corpo, está com náusea, diarreia, procure o atendimento médico. A porta de entrada é sempre a unidade de saúde. Então procure os postos de saúde e sigam as orientações. Pois é, importante essa informação aí da Secretaria de Saúde, que a partir de março, dia 4 de março, haverá um centro de atendimento específico aqui na cidade para desafogar um pouco a questão do hospital e as pessoas, a porta de entrada também para o centro de atendimento é o posto de saúde. O posto de saúde identifica e encaminha então para esse centro de atendimento que vai se concentrar ali na Igreja Luterana,
Então vamos ficar atentos aí a essas informações da nossa Secretaria de Saúde. Olha aí, chuva volumosa causa alagamentos, deslizamentos e deixa 70 pessoas ilhadas em terminal de ônibus ali na cidade de Joinville. Está acompanhando imagens aí, inclusive pessoal brincando lá no terminal de ônibus na cidade de Joinville, tomando banho na piscina que se formou por lá. Mas causou muitos estragos lá na cidade de Joinville, também Araquari. Segundo a Defesa Civil Estadual, boletim divulgado ontem às 9h49, foram registrados 143 milímetros de chuva em 24 horas lá na cidade de Joinville, e na vizinha Araquari o número chegou a 207 milímetros. Isso mesmo, 24 horas choveu 207 milímetros, metade do que choveu no mês aliás, nos 2 meses aqui na nossa estação meteorológica aqui do Carlos Grotov, praticamente a metade choveu só em 24 horas ali. Não tem como, né? Não tem como suportar tanta chuva em tão pouco tempo, e aí causou muitos estragos, alagamentos, tanto ali na cidade de Joinville quanto em Araquari. A Prefeitura de Joinville informou que 50 ocorrências foram atendidas até ao meio-dia de ontem, além de 20 deslizamentos, 5 quedas de muro, 2 quedas de árvores e 23 alagamentos em residências ali na cidade de Joinville. Portanto, efeito dessa chuva que foi ocasionada aí tanto por circulação marítima quanto pela chegada de frente fria, trazendo instabilidade para a região norte, o litoral norte do estado. A gente passou batido aqui, como eu estava falando antes lá na previsão do tempo, das informações do tempo e da temperatura. A gente passou batido, apesar do tempo ter ficado carrancudo por aqui também durante todo o domingo, mas a gente teve uma chuva ínfima aqui comparado ao que aconteceu lá em Joinville e também no município de Araquari. Olha só o que o STF se manifestou aí em relação à saidinha temporária. Alguns integrantes do STF têm dito a veículos de comunicação que a restrição, o fim da saidinha de presos pode gerar um problema para a sociedade. Isso mesmo, o fim da saidinha pode gerar um problema para a sociedade. Os magistrados têm feito uma espécie de previsão sobre o tema, dizendo que o encerramento de benefícios aos detentos que cumprem pena em presídios de todo o país pode gerar um colapso no sistema carcerário e, entre outras coisas, uma onda de rebeliões. A pauta, no entanto, é de interesse da maioria da população que se sente refém da criminalidade e do sentimento de impunidade que há décadas domina o país. Nos últimos anos, diversos casos que chocaram o país, com a morte de policiais militares, além de civis em suas atividades corriqueiras, foram crimes praticados por beneficiários da chamada saidinha temporária. Pois é, antes de fazer o comentário aqui, eu quero passar um vídeo do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes se manifestou. Os ministros adoram palestrar. E o Gilmar Mendes estava numa palestra na Fundação Getúlio Vargas e fez outras manifestações. Não foi ele que falou a princípio, né? Porque a mídia aqui não fala quem. Ministros estão falando sobre isso. Mas depois eu faço um comentário aqui. Mas vamos ouvir também outro comentário interessante do Gilmar Mendes a respeito da segurança pública de maneira geral. As prisões e as nossas prisões são home office do crime. Então, é preciso que nós tenhamos uma discussão racional sobre esse nosso modelo penitenciário e esse nosso modelo punitivo e prisional. Que não é possível pensar seriamente sobre segurança pública sem falar no judiciário. Porque é o judiciário que prende, é o judiciário que solta. O judiciário é que condena. E às vezes é o judiciário que não julga. E nós temos o hábito de discutir toda essa questão, muitas vezes, apenas sob a perspectiva da repressão policial. Muito bem. O que chamou a atenção nesse comentário do Gilmar Mendes ali foi que ele disse que as penitenciárias são o home office do crime. Então, já que as penitenciárias são o home office do crime, não vamos deixar os bandidos trabalhando em home office, vamos deixar eles trabalhando nas ruas. Será que é isso que tem que acontecer mesmo? Gilmar Mendes dizendo que
as penitenciárias são o home office dos criminosos. E esse outro comentário, então, de ministros, olha só, essas notícias, elas vêm assim dessa forma, né? Tem ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito a veículos de comunicação que a restrição da saidinha de presos pode gerar um problema para a sociedade. Então, não diz qual é o ministro, e aí, se o ministro está se manifestando, está totalmente errado, porque no momento em que esse assunto está em pauta no legislativo, ministros de forma anônima dando esse tipo de dica para a imprensa, sabendo que isso vem à tona pela imprensa, de alguma maneira alguma forma de pressionar a votação que agora está lá também na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado com algumas alterações a restrição da saidinha temporária no Senado por uma ampla votação. Agora volta para a Câmara dos Deputados para mais uma aprovação lá e depois vai para a sanção do presidente da República, que já disse que vai vetar. Mas aí os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam se manifestando aí para a imprensa, pedem para não serem identificados, dizendo não, isso vai gerar motim nos presídios, isso vai gerar muita revolta dos presos se isso acontecer. Aí o Ernesto Bremer, nosso companheiro do Rotary, sempre atento aqui na nossa programação, diz, olha, se tiver motim nos presídios, fuzila, independentemente da motivação. Um bem para a humanidade, diz o Bremer aqui a respeito dessa situação. Mas, enfim, os ministros ficam se manifestando fora dos autos, ficam jogando esse tipo de informação anonimamente para a mídia, que claro que é contra também essa situação de acabar ou restringir com a saidinha temporária. Só quando é repórter que é atingido, aí não, aí eles falam alguma coisa. Mas enfim, aí eles ficam se manifestando justamente no momento em que esse projeto está tramitando no Legislativo, ou seja, de alguma maneira fazendo pressão aí em cima do Congresso para as votações que acontecem nesse interim. E vem o Gilmar Mendes dizendo que os presídios são o home office do crime organizado e do crime de maneira geral, e que não dá para discutir segurança pública sem discutir o papel do judiciário. Claro que não dá, justamente porque é o judiciário que libera, né, a saidinha temporária, logicamente que com base em legislação. Então a legislação está sendo alterada e o judiciário que cumpra a legislação de acordo com que ela está sendo alterada. Olha, não me impressiona se daqui a pouco tiver um sindicato do crime aí para poder negociar essas questões na nossa legislação penal, porque se uma simples mudança aí na nossa legislação, com o fim da saidinha, por exemplo, vai gerar um motim, e aí para isso a gente fica de mãos atadas, ou seja, não podemos fazer mudanças na política criminal para não irritar os bandidos, é isso? Nós temos que antes conversar com eles, entrar em pleno acordo sobre as mudanças que têm que ser feitas na legislação penal? E aí? Olha, não se espante se esses comentáriozinhos jogados para a mídia não seja já do sindicato do crime e dos seus representantes legais. Olha, nos dias 28 e 29 de fevereiro, a cidade de São Paulo vai receber a primeira reunião de ministros de Finanças, ministros de bancos centrais e da presidência brasileira do G20 no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Estão sendo esperados pelo menos 500 representantes internacionais, entre eles ministros de Estado, vice-ministros da área financeira, governadores e vice-governadores de bancos centrais dos países membros e convidados do G20, entre outras autoridades, como embaixadores e líderes de organizações internacionais. A primeira reunião de ministros de Finanças e de presidentes de bancos centrais do G20 faz parte da programação da presidência brasileira do grupo e vai reunir aí os principais líderes mundiais para discutir o rumo da economia do planeta no próximo ano. O Brasil vai aproveitar a reunião de ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais de países integrantes aí do G20 na próxima semana para propor um modelo de taxação global dos super ricos, disse o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Vamos taxar, não basta o Haddad, não basta taxar aqui no Brasil. Agora ele quer um modelo de taxação global dos super ricos em nível mundial.
já que o Brasil agora é que preside o G20 e estará recebendo nessa semana, e não foi por nada essa manifestação que aconteceu ontem na Paulista. Em função de imprensa internacional que já estaria se posicionando aqui no país em função desse encontro do G20 aqui em São Paulo também, com os principais presidentes dos bancos centrais e com a presidência do Brasil no G20 nesse momento. Não foi por nada que essa data foi escolhida a dedo para acontecer essa manifestação aqui na cidade de São Paulo. Mas o que nos chama a atenção aqui é que não basta taxar só aqui no Brasil. Agora é um modelo de taxação global que vai ser proposto aí para o G20. O Haddad. Agora a gente vai repercutir, dentre outras questões desse final de semana, primeiramente, voltado aí para a questão da manifestação de ontem ali na Avenida Paulista. Começou de manhã já de forma estranha, quando um repórter que chegou a São Paulo foi barrado no aeroporto. O jornalista português Sérgio Tavares. Ele que é um jornalista independente lá em Portugal. Ele não é muito bem visto pela mídia, aquela mídia que a gente conhece, a mídia tradicional lá de Portugal, porque ele vai contra, muitas vezes, aquilo que a mídia não gostaria de mostrar, mas ele mostra. Por exemplo, as manifestações que acontecem lá na Europa dos agricultores, por alguns países ele viajou ali e mostrou a realidade dessas manifestações, coisa que a mídia portuguesa e a mídia europeia, de maneira geral, mundial, vamos falar da mídia mundial, tentou esconder da população, mas foi através aí de jornalistas como esse, das suas plataformas digitais, que isso veio à tona e continua vindo à tona, as manifestações dos agricultores aí na Europa, com relação às implicações da agenda global e ambiental e os efeitos sobre a agricultura desses países, o agronegócio desses países. Então, ele não é um dos repórteres que está em evidência lá em Portugal. E ele fez uma live com o Jair Bolsonaro, enfim, e ele tem algumas pautas que vão contra aquilo que a gente vê na mídia tradicional. Mas ele foi barrado aí no aeroporto, aí a Polícia Federal disse que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o fato de ele ter sido apoiador, ou de alguma maneira ter feito entrevista com o Jair Bolsonaro, só que daí, na justificativa da Polícia Federal, eles disseram que ele já vinha sendo monitorado, as redes sociais dele vinham sendo monitoradas. E olha só o tipo de pergunta que ele teve que responder. Ele mesmo vai dizer aqui, num vídeo que ele colocou nas suas redes sociais, o tipo de pergunta que ele teve que responder para a Polícia Federal quando chegou no Brasil. Vamos acompanhar o Sérgio Tavares, então. Olá a todos, isto é o Bom Sabor da Liberdade. Acabei de ser agora solto depois destas horas todas na delegacia, interrogado pela Polícia Federal. Perguntaram-me sobre, especificamente, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, vacinas, 8 de janeiro, tudo. Um português que vem simplesmente cobrir uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, vira uma audiência pública sobre vacinação amanhã em Brasília e é sujeito a isto tudo, a prender o meu passaporte, fui tratado aqui quase como um criminoso, mas o bem prevalece. Estou de volta, contem comigo, vou ter uma emissão incrível no meu canal do YouTube, canal Sérgio Tavares, acompanhem tudo, vou-vos contar tudo o que aconteceu, tudo o que me perguntaram, um agradecimento a todas as milhares de mensagens de força, vamos mostrar ao mundo o que se passa na Paulista, vamos mostrar o que se passa amanhã em Brasília, no Senado, na audiência sobre vacinação infantil e não nos vão calar. Um forte abraço do vosso repórter cidadão de Portugal, Sérgio Tavares. Contem comigo, vou estar daqui a pouco na Paulista a mostrar a festa da liberdade. Pois é, ele gravou esse vídeo depois que ele foi liberado lá pela Polícia Federal. A Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que não tem nenhuma motivação política, só que na própria nota ficou claro, dizendo que ele já vinha sendo monitorado pela Polícia Federal, suas redes sociais, e esse tipo de pergunta que ele teve que responder aí, segundo ele, sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes, sobre vacinação, sobre 8 de janeiro,
Se isso não é perseguição ao rapaz, então o que seria, né? Isso ecoou negativamente, certamente foi um dos pontos negativos aí da atuação da Polícia Federal nessa manifestação. E aí a gente entrando especificamente na questão da manifestação, vamos fazer alguns comentários aqui para fechar o nosso giro de informação. Enquanto você vai vendo algumas imagens ali do grande número de pessoas que estava presente na Avenida Paulista, então surpreendeu pelo número de pessoas, mesmo pelo medo imposto pelo sistema, relato inclusive de bloqueios em BRs de ônibus que estavam vindo para apoiar a manifestação. Mesmo assim, um grande número de pessoas participou dessa manifestação. O apoio e participação de muitos políticos, muitos foram tentar uma foto lá para campanha política agora para as prefeituras, mas estiveram nomes importantes como o Tarcísio, governador de São Paulo, o Zema, governador de Minas, o Jorginho Melo, que antecipou a sua vinda da viagem aos Emirados Árabes para participar ali da manifestação, o Nicolas Ferreira, Magno Malta e, claro, o Jair Bolsonaro com a Michelle também estiveram ali. Esse era o foco, né, da manifestação. Nos discursos aí, o destaque para o Silas Malafaia. Eu tenho minhas restrições aí com o Silas Malafaia, mas ele fez um levantamento histórico aí das ações do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição. Ele fez questão de dizer que não é um ataque, não faria nenhum tipo de ataque à instituição Supremo Tribunal Federal e que isso não deve acontecer. Ele deixou isso muito claro no início da conversa dele e eu acho que ele foi muito feliz, eu falo isso por aqui também, porque a instituição Supremo Tribunal Federal, ela é importante para a democracia, faz parte do pilar da nossa democracia, que acontece que muitas vezes as pessoas que ocupam cargos dentro do Supremo é que não estão de acordo com o cargo, não fazem jus ao cargo que ocupam. Então ele fez um relato histórico aí de muitos contrassensos que aconteceram desde o dia 7 de setembro de 2023. Lembrou, por exemplo, que Aécio Neves, ele reclamou do resultado das eleições, reclamou das urnas eletrônicas, mas nada aconteceu, não foi perseguido, não foi preso. Lembrou dos ataques de petistas em Brasília, aí ao Supremo, e a sede também, quebra-quebra, baderna que aconteceu com o ataque de petistas lá, ninguém preso, não houve toda essa ação que houve do 8 de janeiro. O MST, por exemplo, atacando a casa da Carmen Lúcia sem qualquer punição. Lembrou de alguns fatos e alguns contrassensos aí no seu discurso, que durou aí em torno de 10, 12 minutos, o Silas Malafaia. O Jair Bolsonaro já veio com um discurso, logicamente, né, por conta de tudo que está acontecendo, ele veio com um discurso mais cuidadoso ontem na Paulista, né? Pediu anistia aos condenados lá do 8 de janeiro, chamou a atenção na fala dele, se defendeu, claro, da acusação de golpe, alegando que estado de defesa está previsto na Constituição, então como é que estão me atacando por algo que está previsto na Constituição? Inclusive lembrou que a Dilma também cogitou essa possibilidade. Quando ela teve seu impeachment decretado, ela também cogitou essa possibilidade, ela consultou sobre essa possibilidade, mas para ela nada aconteceu, inclusive ela continua elegível. E inclusive o Bolsonaro lembrou, né, que tudo passa pelo Congresso Nacional. Enfim, então, o que esperar a partir de agora, a partir dessa manifestação? Acho que a direita, os conservadores, enfim, mostraram lá para o Barroso, principalmente, ele que falou, nós vencemos o bolsonarismo, podem ter vencido de alguma maneira, mas o pessoal ontem teve coragem de voltar às ruas e foi uma grande manifestação nesse sentido, apesar de toda essa movimentação contrária, foi uma grande manifestação. Com essa demonstração de força, pode avançar mais ainda a perseguição e a censura, que pode vir aí através da PL 2630, que é a PL da censura, e a gente vê que realmente as ruas, o PT perdeu totalmente as ruas, né? O verde e amarelo novamente tomou o lugar do vermelho. A maioria dos brasileiros não quer ver o país minguar com a implantação definitiva do socialismo. Tentaram judicializar, mas não deu certo, né? Tentaram aí através do Ministério Público, enfim, impedir a manifestação, não deu certo. Tentaram bloquear ônibus, mas não deu certo. Tentaram impedir jornalista estrangeiro de cobrir a manifestação, mas não deu certo.
no final das contas ela acabou sendo um sucesso de público, mas a gente vai acompanhar certamente a partir de agora as consequências e qualquer efeito que essa manifestação possa resultar na política brasileira. Assim a gente encerra então esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.